Hoje você tá no TV Fama, Sim. né? Fazendo uma parada mais branda. É. Como é que você começou? Explica onde você começou. Como é que foi tua história? Olha a história dessa mulher, é muito legal isso que eu quero bater o papo. Cara, eu comecei em 2002 e eu sou cria do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, né? E aí, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a se formar. Da minha família inteira, inteirona mesmo. Assim. Se formar não em jornalismo, se formar mesmo. Se formar mesmo, alcançar o ensino superior. Meu pai, coitado, meu pai foi cria de Fundabem. Fundabem, assim, pra quem é de São Paulo, por exemplo, é tipo o Instituto Casa, Sim. que, assim, acolhe menor infrator, só que na época dele, colocava também criança que era meio que largada, abandonada pelos pais. Então era o internato. Meu pai é esse. E a minha mãe é assim, eles se casaram, minha mãe do lar, doméstica, vendedora de livro, tudo. E essa coisa da vendedora de livro, eles foram entendendo que a educação era redentora para os 3 filhos, porque como a gente cria de morro e morando em frente a uma boca de fumo, para eles entenderem que a gente não podia entrar nesse caminho, né? No caminho do tráfico. Quer dizer, tipo, desculpa te interromper, que eu vou ficar interrompendo, a gente vai ter esse papo. Quer dizer, é uma família que falou assim, cara, se eu não der um pouco de educação, acaba indo mesmo pro problema. E acaba real mesmo. É isso que eu queria entender, vai, me joga isso. Me joga um choque. Real, porque o que tem dentro da favela? Tem códigos próprios, né? Na favela tem uma ética própria, tem códigos próprios. E especialmente uma coisa do compartilhar, do partilhar de tudo. Você partilha o pão, mas você partilha a dor. E tem muita fome, cara. Tem muita. É um lugar muito, é um território completamente abandonado. A gente está falando hoje, por exemplo, 2022, ainda falta saneamento básico. O pessoal convive com cocô. Então, quando você é comparado ao cocô, você não se vê como humano. E aí, quando você entende a violência, é porque, assim, como você não faz a leitura de si como humano, você tem ódio quando você percebe que o outro que o outro tem, que o outro pode, e por que você não pode, por que você não tem. E aí você começa a querer também. Revolta né? também, né? Dá uma revolta danada. Então, é por isso que tem muita... os códigos são muito... Os códigos são mais agressivos ali. É uma parada meio de primitivo. Vidas secas, é primitivo. É primitivo, É primitivo, engraçado de você falar isso. É primitivo no estar na caverna, de ainda estar num tempo ainda que está tentando o tempo da sobrevivência e da falta da educação, porque enquanto a gente tiver ainda não aprender a votar e aprender a fazer uma leitura de país com foco na educação, a gente não tem transformação social. E não tem transformação, nem questão racial. A gente não consegue nem chegar nesse lugar de compreensão do outro. E aí minha família leu muito bem. Então eu, por exemplo, já sou, dentro da favela, uma cidadã privilegiada. Primeiro porque já tem a questão, quando eu estou falando de cidadã, eu já tinha uma leitura de cidadania dentro da minha casa. O que é diferente, né? Na favela, poucos são cidadãos assim, né? Poucos têm família estruturada com a figura de pai, mãe, de não apanhar, da mulher trabalhar fora, mas não ter que deixar o filho com outra, porque o que acontece, e é muito confortável para a gente aqui de fora, olhar e apontar e falar assim, pô, a cidadã, a mulher ali está acolhendo o bandido. Só que aquele bandido ou é sobrinho, ou é filho, ou foi criado com ela. Ele não nasceu bandido. Ele nasce uma criança, e essa criança é cheia de ausências. A ausência do pai, quando tem o pai, geralmente é uma figura alcoólatra, ou é bandido, é um cara que bate, é um cara que ele tem ainda a violência ainda perpetuando, que é a violência que ele sofreu, a violência que ele vai passando, porque é o código que ele aprendeu. Então não teve uma ruptura ali, né? É que nem a gente chegar, é meio etnocentrista, né? Que fala assim, nossa, que absurdo o pessoal do Talibã. Você fala, tenta entender o que acontece lá. Né? Você viu as meninas que têm a burca? Tenta entender o que está acontecendo lá. Porque a gente fica sempre olhando assim, da nossa visão de privilégio, do tipo, esses caras são os primitivos, mas por que será? Ou será que são primitivos, ou será que não são? É muito interessante isso. Então, você estava numa fase, eu estou tentando entender a tua história, que você praticamente é aquela brasileira que foi pra Disney com, sabe assim, tipo, é um diferencial uma mulher se formar na favela, né? É tipo, meu Deus do céu, tipo, você ali era vista como, estou saindo disso daqui. Demorei muito a sair. Eu saí já formada e trabalhando. Já era jornalista, já era repórter, inclusive. Você foi jornalista. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Mas você entrou num lugar tão legal antes. Que eu adoro. Que eu quero começar daqui até.
Então, assim, que entender se... Eu até queria chamar o Ronald Rios, que ele morou também no Complexo do Alemão, para falar só sobre favela. Pô, bacana. Mas eu quero falar com você agora só sobre favela um pouquinho. Como é que é esse lugar, assim, tipo, esses códigos? Eu gostei disso. Então, assim, é o código do partilhar. Assim, as casas de favela, elas não são casas que tem tranca no portão, porque ninguém vai roubar ninguém ali dentro. Se roubar, porra, tá roubando irmão ali, o bicho pega. O bicho pega, é parada de castigo ou morte. Sim. Que são códigos também de violência ali dentro. Sim. Você lida o tempo todo com essa violência e você acaba naturalizando.